A língua é um conjunto de processos estruturantes, ou seja, esse é o conceito básico sobre gramática funcionalista. Vamos então ao primeiro ou ao segundo parágrafo deste livro aqui. É o livro que eu estou utilizando aqui no canal sobre gramática, gramática do português brasileiro, porque eu sei que a grande maioria das pessoas sempre enxerga a gramática como aquela que a gente vê na escola ou que é utilizada em concursos públicos, enfim, que é aquela gramática também conhecida como gramática normativa. Mas no campo da linguística, quando se estuda gramática, existem outras gramáticas que não somente aquela gramática normativa. E estas outras, eu sempre menciono aqui no vídeo, são algumas e é isso que eu estou tentando compreender neste canal. Essas outras gramáticas basicamente são quatro. Então a língua como um conjunto de processos, produtos estruturados, ou seja, a gramática descritiva, né, tem o objetivo de descrever a língua como um conjunto de processos estruturantes, que é esta, né, a gramática funcionalista que eu estou começando. Comecei no vídeo passado e vou tentar entender a partir deste vídeo. Língua como um conjunto de produtos e processos em mudança, que é a gramática histórica, e língua como um conjunto de usos bons, que seria a gramática prescritiva, ou então também pode ser dita como gramática normativa, também nesse caso. Vamos então começar entendendo o que é essa gramática funcionalista. O primeiro parágrafo deste livro, o texto que eu acabo de mostrar, diz o seguinte: Humboldt havia traçado um programa de pesquisa que o identifica plenamente com o entendimento da língua como um processo estruturante. Não apenas como um elenco de produtos, ou seja, de resultados. Produtos é isso, resultados. Focalizados pelo estruturalismo, que é uma vertente bastante clássica da linguística. Ele afirmou que deve-se considerar a língua não tanto como um produto inerte, ou seja, um produto parado, que não se move, mas, sobretudo, como produção. Deve-se abstrair, em maior medida, sua ação designadora de objetos e mediadora da compreensão, remontando com maior afinco a sua origem, tão estreitamente unida à atividade interior do espírito e à influência que exercem a linguagem sobre esta e esta sobre aquela. Aprofundando sua definição da língua como uma entidade dinâmica, então, aqui esse autor basicamente diz que a língua é um conjunto de processos estruturantes, muito por conta disso, que ela é algo, a língua é uma entidade dinâmica, ela está em constante movimento. Ele diz que a língua mesma não é uma obra, ergon, mas uma atividade, energia. Por isso, sua verdadeira definição só pode ser genética, algo que é herdado geneticamente. Em seguida, Humboldt passa a operar com os conceitos de forma da língua e matéria da língua. Então esse autor faz essa distinção entre o que seja forma da língua e matéria da língua. Ele mostra que a matéria da língua é heterogênea, ou seja, ela é diferente, caótica e tem sido descrita e sistematizada pela gramática e pelo dicionário que servem ao aprendizado, mas não explicam sua verdadeira natureza. Já a forma é um elemento constante e homogêneo que subjaz ao trabalho do espírito por meio do qual o som articulado é elevado à expressão das ideias. Veja que ele entra numa filosofia pesada, né? Esse elemento é aprendido da maneira mais cabal possível em seu travejamento interno e exposto com o sistema. Naturalmente, a forma da língua é uma abstração construída pela ciência e não deve ser entendida tão somente como a chamada forma gramatical, priorizando aparentemente a forma sobre a matéria enquanto objeto de estudo e de definição da língua. Ele afirma que, num sentido absoluto, e vamos ver então o que ele diz aqui, dentro da língua não pode haver matéria sem forma, e até o som articulado deriva sua natureza, justamente pela forma que ele recebe. E aí, para finalizar esse vídeo de hoje, disse o seguinte sobre Humboldt: a contribuição maior de Humboldt está em pôr em segundo plano a função comunicativa. Ele deixa de lado a função comunicativa como uma consideração central para a compreensão da linguagem. Ou seja, ele deixa em segundo plano a função comunicativa como uma consideração central para a compreensão da linguagem. Ele afirma repetidas vezes que a importância maior da língua está em permitir a construção de uma visão de mundo e em constituir nossas experiências para que, secundariamente, possamos compartilhá-las com o outro. Então ele começa a trazer uma perspectiva bastante social, na verdade, né? Daí, ser ela uma energia, pois constantemente retorna sobre si mesma e se reconstrói.
Bom, então eu finalizo por aqui sobre essa contribuição desse autor para o início do entendimento do que seja essa gramática funcionalista. Eu não sei, porque na faculdade a gente não vê em detalhe essas coisas, mas funcionalista eu acho que pelo próprio teor da palavra provavelmente tem a ver com função, né? E eu vou descobrir isso ao longo dos próximos vídeos. No vídeo anterior, se quiser assistir, vou deixar aqui no final, apenas mencionei os tópicos sobre isso aqui, sobre gramática funcionalista. Valeu!